E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula hoje. Esse aqui é sobre multiplicação de radicais. É muito importante dizer que antes de você assistir essa videoaula, você precisa ter assistido as anteriores, tá certo? Sobre potência, sobre radicais, para que você entenda melhor. Então vamos lá. Existem dois casos onde a gente deve se preocupar com a questão da multiplicação de radicais. O primeiro deles, o primeiro caso, é quando os radicais eles são semelhantes. Quando os radicais são semelhantes. Professor, quando é que os radicais são semelhantes? Quando o índice deles são idênticos. Por exemplo, 2 raiz cúbica de 5 vezes 3 raiz cúbica de 5. Como é que nós fazemos isso? Percebam que os radicais são semelhantes. Então só basta nós multiplicarmos os coeficientes, nesse caso 2 vezes 3, 6, raiz cúbica e multiplicamos os radicandos. No caso 5 vezes 5, que dá quanto? Isso mesmo, 25, né? Professor, dê outro exemplo aí para a gente entender melhor. Na hora, se nós tivéssemos raiz de 7 vezes raiz quadrada de 5, nós poderíamos multiplicar? Poderíamos sim, porque aqui no caso da multiplicação, o mais importante são os índices serem iguais, tá certo? Semelhantes. Então nesse caso aqui a nossa raiz não é quadrada, as duas, então nós repetimos o radical. No caso aqui, uma raiz quadrada e multiplicamos os radicandos. 7 vezes 5, 35. Então, raiz de 7 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 35. Fazendo mais um exemplo aqui. Se nós tivéssemos o seguinte. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Então, o radical não tem o mesmo índice, então ficaremos com raiz cúbica de 8 vezes 2. Então, raiz cúbica de 16. Tranquilo, né, galera? Vamos fazer o último exemplo, com radicais semelhantes. Se nós tivéssemos menos 4 raiz quinta de 2 vezes 2 vezes raiz quinta de 4 vezes 3 raiz quinta de 3. O professor, agora o senhor complicou tudo, porque o senhor tem números aqui na frente e tem ainda os radicais. Então você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar primeiro os coeficientes, esses números que estão na frente, e por fim você multiplica os radicais, tá certo? Então ficaremos com menos 4 vezes 2 vezes 3. Multiplicando os sinais. Quais os sinais do 2 e do 3 que não aparecem? Isso mesmo, positivo demais, né? Então ficaremos com menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então já sabemos que o resultado do número da frente vai dar menos 24, né? E para multiplicarmos esses radicais aqui, todos não têm o mesmo índice? Então nós já vimos que isso é possível, né? Repetimos o radical com o índice 5 e multiplicamos radicandos. Ficaremos com 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então ficaremos com a raiz quinta de 24. Então é só adicionar aqui do lado, ó. Menos 24, raiz quinta de 24. Tranquilo, né, galerinha? Não é fácil? Agora eu vou ser bem sincero, vocês precisam praticar isso bastante, tá? Agora, galera, existe o segundo caso. E o segundo caso é quando os seus índices são diferentes. Por exemplo, se eu tiver raiz de 5 vezes raiz cúbica de 7. Percebam, a gente não pode efetuar a operação normalmente, porque aqui, ó, o índice que não aparece é o 2 da raiz quadrada, né? Professor, então
que é que nós fazemos nesse caso? É bem simples, galera. Nós vamos transformar esses dois índices num índice só. Como é que nós fazemos isso? Vocês têm que prestar atenção primeiro em uma coisa. Quais os expoentes que não aparecem aqui no 5 e no 7? Aqui em cima, ó. Isso mesmo, o 1, né? Isso é muito importante, tá? Vocês vão precisar utilizar sempre os números que ficam aqui em cima. Quando não aparecerem, é porque ali tem o 1. Então, vamos lá. Esse primeiro radical tem índice 2. Então, eu vou multiplicar o segundo radical, tanto o índice por 2, quanto o expoente do radicando por 2. Porque eu fazendo isso, eu não estou alterando o valor desse radical, tá certo? E professor, e esse primeiro não sofre modificação? Sofre sim. Qual é o índice do segundo radical? 3, né? Então, nós multiplicamos aqui, ó, por 3 e o expoente também por 3. Vamos ver como é que vai ficar? Então, ficamos com 2 vezes 3. Então, ficamos com a raiz de 6. 1 vezes 3, 3. Então, ficamos com 5 elevado a 3. Vezes o radical agora. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2, né? Então, ficamos com 7 elevado a 2. Então, vê só, galerinha. Agora sim nós conseguimos fazer a multiplicação. Por quê? Porque nós transformamos os radicais no mesmo índice. Então, só basta repetirmos o radical, no caso aqui, a raiz sexta, de quem? De 5 elevado a 3, vezes 7 elevado a 2. Aí, aqui vocês precisam resolver quanto é 5 elevado a 3 e 7 elevado a 2. 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, né? E quanto é 7 elevado a 2? 7 vezes 7, que dá 49. Professor, então quer dizer que aqui vai ficar raiz sexta de 125 vezes 49? Isso mesmo. Mas, professor, então quer dizer que vai ficar essa conta tão grande, 125 vezes 49? Vai sim, mas tem casos que vai ser necessário fazer ela, tá? 125 vezes 49, se vocês fizerem aí no caderno de vocês, vai dar 6.125. Então, o resultado será a raiz sexta de 6.125. Ok, galerinha? Conseguimos multiplicar radicais com índices diferentes. Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos lá. Se nós tivéssemos raiz quinta de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, como nós percebemos aqui, os índices já são diferentes, né? Aqui tem um índice 5 e aqui o índice que não aparece é 2. Então, vamos seguir sempre o mesmo passo a passo. Aqui em cima do 3 e em cima do 2, quem não está aparecendo? Isso mesmo, o 1, né? Então, só basta aqui no primeiro índice, nós vamos multiplicar o 5 por quanto? Isso mesmo, pelo índice da outra raiz, vezes 2 e aqui vezes 2. E nessa segunda raiz, nós vamos multiplicar esse índice 2 por quanto? Isso, pelo índice da primeira raiz, que é o 5, tanto fora da raiz como dentro da raiz. E agora é só fazer as operações, né? 5 vezes 2, isso, 10. 1 vezes 2, 2. Vezes 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Transformamos no mesmo índice, né, galera? Então, a gente pode trazer todo mundo para dentro da mesma raiz. Ficaremos com 3 ao quadrado vezes 2 elevado a 5. Vamos resolver isso? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. E 2 elevado a 5 não é 10, tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que termos raiz décima, né? De 9 vezes 32. 9 vezes 32 é igual a 288.
Então, terminamos, ó. Raiz décima, 1288. Tranquilo? Conseguimos pegar dois radicais que têm índices diferentes e transformar no mesmo índice, na multiplicação. Essas regrinhas se aplicam tanto na multiplicação como na divisão, tá? Mas vocês querem que eu faça um vídeo só sobre divisão? Se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo, tá? Ok? Se deu para entender, comenta. Se não deu para entender alguma coisa, sejam bem sinceros, comentem também, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá? Valeu!